e ele correu em direção à fumaça como quem se despede do próprio nome. No rosto, uma mistura de medo, coragem e uma calma assustadora, daquelas que só existem nos olhos de quem já aceitou a própria morte. Seu nome era Miguel. Tinha 28 anos e uma cicatriz no queixo. Lembrança de quando ainda caía da bicicleta e chorava pela mãe. Agora, ele chorava por dentro, enquanto o mundo ao redor se despedaçava como vidro em câmera lenta. A sirene havia soado poucos minutos antes. Retirada imediata, disseram no rádio, mas a última patrulha não havia retornado. 12 homens, amigos, gente com quem dividiu cigarros, confissões, saudades, gente que ria alto e sonhava em silêncio. Miguel sabia, ou alguém voltava por eles, ou ninguém mais voltaria. As botas, encharcadas, afundavam na lama a cada passo. O som dos helicópteros ao longe misturava-se com o assobio de projéteis perdidos, gritos distantes, e o próprio coração batendo como tambor de guerra. E mesmo assim, ele não hesitou. Porque dentro dele existia algo mais forte do que o instinto de sobreviver. Havia o peso da responsabilidade, havia promessas, a de voltar para casa, a de proteger seus irmãos de farda, a de não deixar ninguém para trás. E havia também uma carta, amassada no bolso do peito, escrita à mão pela irmã mais nova, em letras tortas. Volta logo, Miguel. A gente não sabe brincar sem você. E foi essa carta que o segurou de pé. Não a arma, não a farda, mas aquelas palavras escritas com lápis escolar e saudade. Naquele momento, Miguel não era mais só um soldado, era um símbolo, um sopro de humanidade em meio à desgraça, um lembrete de que, mesmo em tempos de horror, ainda existe gente disposta a se sacrificar pelos outros. Gente que entende que coragem não é ausência de medo, é agir mesmo tremendo, por dentro. E então ele sumiu na neblina da guerra, com o mesmo silêncio de quem parte sabendo que talvez não volte nunca mais. As árvores naquele pedaço do vale pareciam ter testemunhado todos os horrores do mundo. Galhos retorcidos, queimados, perfurados por balas, como braços tentando alcançar o céu em desespero. Miguel caminhava entre eles como um fantasma teimoso que se recusava a morrer. Cada passo era um desafio. A mata, antes densa, agora era um cemitério de ruídos abafados, com sombras escondendo mais que apenas escuridão. Ele sabia que os inimigos estavam por perto. Sentia a presença deles no ar como se o próprio vento tivesse medo de soprar. Mas Miguel não podia parar. Cada segundo custava uma vida, e cada vida perdida deixava um buraco a mais em sua alma. Seus olhos varriam a floresta com precisão, mas também com cansaço. Havia dias que não dormia direito. Havia semanas que não sonhava com outra coisa que não fossem explosões. A dor na perna esquerda, fruto de um estilhaço antigo, latejava a cada movimento. Mas era uma dor que ele aceitava. Era a lembrança de que ainda estava vivo, pelo menos por fora. Por dentro, Miguel já havia enterrado pedaços de si. Amigos, sonhos, planos. Tudo dilacerado pelas granadas do destino. E agora, a missão era clara. Encontrar os 12 homens da patrulha, vivos ou mortos. Trazê-los de volta, ou morrer tentando. Porque para ele, isso era mais que uma ordem. Era uma escolha. Era seu último adeus ao mundo como o conhecia. Um mundo onde ele ainda acreditava no bem. Um mundo onde ainda existia amor, mesmo que apenas nas memórias de casa, no cheiro do feijão da mãe, ou no som do riso da irmã quando fingia que era invencível. De repente, ele ouviu um gemido, baixo, quase imperceptível.
Mas para Miguel, soou como um grito de alerta. Ele se abaixou, os olhos apertados, o fuzil em punho. E ali, entre as folhas, viu o que restava de um dos seus. Era Diego, com sangue no rosto, olhos semicerrados e a camisa ensopada. Miguel engoliu seco. Não podia se emocionar agora. Aproximou-se devagar, ajoelhou e sussurrou: "Calma, irmão. Você vai voltar comigo. Eu prometo." Era a primeira de muitas promessas que ainda fariam naquele inferno verde. E ele sabia, cumprir todas seria impossível, mas ele tentaria, até o fim. Diego mal conseguia manter os olhos abertos. O sangue escorria lentamente pela lateral do rosto, misturando-se com a terra e a chuva fina que começava a cair. Miguel retirou a mochila das costas com rapidez, mas com cuidado, como se cada segundo fosse precioso e, ao mesmo tempo, tivesse medo de quebrar ainda mais aquele corpo machucado. Pegou a bandagem, pressionou o ferimento no ombro de Diego e falou baixinho, como quem tenta segurar alguém que está prestes a ir embora: "Fica comigo. Cara, só mais um pouco. Você não pode dormir agora." Mas Miguel sabia que não era só Diego que estava ali. Se ele estava vivo, havia chance dos outros estarem também. Precisava encontrá-los. E rápido. O problema era o barulho. A respiração pesada de Diego. O choro contido. O som da bandagem sendo rasgada. Qualquer coisa poderia atrair os inimigos. Miguel sabia disso. Sabia que naquele pedaço de floresta, som era sentença. Então ele amarrou firme o curativo. Arrastou Diego até uma fenda natural entre duas pedras cobertas de musgo e o escondeu ali, como quem protege o que tem de mais precioso. Deixou sua própria garrafa d'água, colocou o rádio na frequência de emergência e apertou a mão do amigo. "Se eu não voltar, espera até o amanhecer. Se puder, corre, mas só se puder." Diego tentou dizer algo, mas a dor não deixou. Apenas assentiu com um leve movimento de cabeça. Miguel se levantou. O uniforme já estava sujo demais para distinguir o verde do vermelho. Ele ajustou o capacete, travou o fuzil e voltou a andar. Dessa vez, mais rápido. Mais determinado. A névoa havia engrossado e o cheiro de pólvora ainda estava fresco no ar. Mais adiante, um resto de barraca, esgarçado pelo fogo, indicava que o pelotão havia passado por ali. Ele reconheceu o lenço pendurado num galho. Era de Bruno, o mais novo da tropa. Tinha 19 anos e sonhava em ser médico. Tinha medo de aranhas, mas dizia que enfrentaria um tanque se fosse para proteger os amigos. Miguel apertou os olhos. Era um sinal. Um pedido de socorro silencioso. Ele não podia parar, não agora. E então, ao virar uma clareira, ele viu 3 deles, vivos, feridos, cansados, mas vivos. E assim que Miguel se aproximou, o olhar dele se acendeu, como se a esperança tivesse voltado só por vê-lo ali. E naquele instante, ele soube, ainda havia tempo, ainda havia uma chance, mas o preço seria alto demais. Eles estavam encostados contra uma rocha, tentando se manter acordados como quem luta contra um pesadelo que se recusa a acabar. Bruno, o mais jovem, tinha um corte profundo na perna e os olhos perdidos, como se já estivesse em outro lugar. Ao lado dele, César, o sargento veterano, apertava o peito com as 2 mãos, tentando estancar o sangue que insistia em escapar. E por último, Fábio, silencioso, com o braço imobilizado por um pedaço de lona e o rosto coberto de fuligem, mas ainda com o olhar firme como se dissesse: "Estamos aqui, mas não por muito tempo." Miguel correu até eles, se ajoelhou e não disse nada.
Apenas olhou um por um, respirou fundo e começou a agir. Começou a salvar. Porque naquele momento, não havia mais tempo para discursos ou lágrimas. Havia apenas a missão. E ela estava ali sangrando diante de seus olhos. Ele rasgou o pouco que restava de sua própria camisa para reforçar os curativos. Pegou o cantil de um dos bolsos laterais, dividiu a água entre os três e olhou ao redor. "Onde estão os outros?" perguntou, tentando controlar o desespero na voz. César, com dificuldade, respondeu: "Estão espalhados. Alguns conseguiram fugir. Outros..." E a frase ficou suspensa, como se fosse doloroso demais completá-la. Miguel assentiu. Entendia. Nem todos estavam vivos. E mesmo os que estavam, não sabiam se aguentariam. Mas ele precisava tentar. A chuva aumentava. As nuvens pareciam chorar junto com a terra, lavando os corpos, disfarçando as lágrimas, abafando os tiros distantes. Miguel sabia que aquele era o único momento de silêncio que teria. Precisava movê-los. Mas como? 3 homens feridos, sem forças para andar, com o inimigo por perto e nenhuma rota segura. O rádio de César ainda funcionava, mas a bateria piscava no vermelho. Ele tentou chamar reforço. Nada. Sinal fraco. Estavam sozinhos, de novo. Mais uma vez, a guerra mostrando que no fundo, tudo o que tinham era uns aos outros. Miguel tomou uma decisão. Não era a mais lógica. Não era a mais segura. Mas era a mais humana. Ele dividiu as armas entre os 3, posicionou-os dentro de uma pequena formação de pedras, criou armadilhas improvisadas ao redor e disse: "Eu vou buscar os outros, sozinho. Eu volto. Eu sempre volto." Bruno segurou seu braço, implorando com os olhos: "Não vai." Mas Miguel sorriu, um sorriso triste, quase resignado. "É por vocês, por todos nós. Se eu não fizer isso, ninguém vai." E antes que qualquer um pudesse argumentar, ele já estava correndo de novo, sumindo entre as árvores, com a alma em pedaços, mas a missão intacta no peito. O coração de Miguel batia como um tambor de guerra dentro do peito. Cada passo era pesado, mas cada decisão firme. A floresta se fechava em volta dele como uma boca faminta, engolindo sons, cheiros e esperanças. Mas Miguel não vacilava. Seguia com os sentidos aguçados, como um animal ferido que, mesmo em agonia, ainda protege sua alcateia. A missão era clara, mesmo que o caminho fosse turvo. Havia mais soldados desaparecidos, amigos, irmãos de batalha, homens que haviam dividido comida, risos e medos com ele. Não eram apenas números de chamada ou estatísticas de uma guerra sem fim. Eram nomes, vidas, memórias. E enquanto um só ainda respirasse, Miguel não permitiria que fossem esquecidos, no meio do mato, como se nunca tivessem existido. Caminhou por horas sem ter noção exata do tempo. O céu, encoberto por nuvens densas, já não dava pistas se era tarde ou amanhecer. A floresta parecia sempre igual. A mesma lama, o mesmo cheiro de madeira molhada, o mesmo silêncio assustador. Até que, numa clareira, ele encontrou algo. Uma corrente quebrada, parte de um rádio portátil, pegadas confusas no barro, e sangue, muito sangue. Fresco. Miguel se agachou, examinou os rastros e sentiu o estômago revirar. Havia sinais de luta, e havia sinais de arrasto. Alguém tinha sido levado dali, vivo ou morto. O instinto falou mais alto. Seguiu o rastro, mesmo com a mente gritando que poderia ser uma armadilha. A trilha levou a um velho galpão abandonado, coberto por folhas e parcialmente engolido pela vegetação.
Parecia ter sido usado recentemente. Miguel encostou o ouvido na parede de madeira, segurou a respiração e ouviu. Vozes, baixas, mais intensas. Idioma inimigo. 2 ou 3 homens. E então, um gemido. Português. Fraco. Quase um sussurro. Mas inconfundível. Um dos seus estava lá dentro. Ele não sabia quem. Mas sabia que estava ferido. E preso. Miguel respirou fundo, recarregou a arma e murmurou para si mesmo. Você disse que voltaria por todos eles. Sabia que dali em diante qualquer movimento poderia ser o último. Mas isso nunca o impediu. Porque quem carrega tantos fantasmas no peito já deixou de temer a morte há muito tempo. Ele arrombou a porta do galpão com a coragem de quem sabe que talvez nunca mais saia de lá. O barulho da madeira se quebrando ecoou pelo mato como um grito. 3 soldados inimigos se viraram ao mesmo tempo, surpreendidos. Não houve tempo para diálogo nem para aviso. Miguel atirou com precisão, como se cada bala fosse uma promessa feita aos amigos caídos. 2 tombaram de imediato. O terceiro tentou reagir, mas Miguel foi mais rápido. Tudo durou menos de 10 segundos. E depois silêncio. Denso. Mortal. Como se o tempo tivesse parado por respeito ao que acabara de acontecer. No fundo do galpão, entre caixas e trapos sujos, ele viu um corpo, jogado de lado, amarrado pelos pulsos. Era Rafael, o engenheiro do grupo. O que fazia desenhos engraçados nas paredes do acampamento mesmo em dias de bombardeio. Estava pálido, sujo de sangue e lama, mas vivo. Miguel correu até ele, cortou as cordas, o ergueu como pôde. Você veio mesmo, sussurrou Rafael com um sorriso fraco. Miguel apenas assentiu. As palavras haviam se perdido, só sobrava o gesto. Eles não podiam ficar ali. Miguel sabia que os tiros chamariam reforços inimigos. Precisava tirá-lo dali rápido. Pegou Rafael nos ombros e, mesmo exausto, começou a correr pela trilha de volta, tentando evitar os mesmos passos para despistar possíveis perseguidores. A cada minuto a floresta parecia mais fechada, como se também testasse sua resistência. Rafael murmurava palavras desconexas. Estava febril. A perna dele sangrava. O tempo era inimigo. O terreno era inimigo. E a própria sorte parecia esgotada. Miguel caiu uma vez. Depois 2. Mas se levantava. Sempre. Porque o que o movia não era instinto de sobrevivência, era amor. Amor por cada homem que dividiu a trincheira com ele. Amor por um país que já não lembrava seus nomes. Amor pela promessa de que ninguém seria deixado para trás. As árvores começaram a se abrir, dando lugar à clareira onde havia deixado Bruno, César e Fábio. Quando viu os rostos deles, o peito de Miguel se aliviou por um segundo. Mas foi só um segundo, porque ao chegar, viu o sangue, viu os rastros, e viu que algo tinha acontecido ali. Algo grave. O chão estava coberto por pegadas apressadas, marcas de arrasto e cartuchos vazios. Miguel largou Rafael com cuidado atrás de uma pedra e correu pelo local como um pai desesperado à procura de um filho perdido no meio da multidão. Bruno, César, Fábio, gritou mesmo sabendo que o som da própria voz poderia atrair os inimigos. O eco devolveu só o silêncio. Um silêncio doloroso, que parecia debochar de sua angústia. Então ele viu, atrás de um tronco caído, um corpo imóvel. Era Bruno. Ferido, mas respirando. Os olhos semicerrados se abriram ao som do chamado. Eles levaram César, e Fábio tentou impedir. Disse com a voz fraca, antes de tossir sangue.
Miguel se ajoelhou e segurou sua mão. Tinha vontade de gritar, de explodir, mas não podia. Ainda não. Pegou Bruno nos braços e o levou até onde Rafael descansava, tentando improvisar um abrigo com folhas e galhos. Precisava entender o que tinha acontecido. Bruno, mesmo sem forças, tentou explicar. Homens surgiram pela retaguarda em silêncio, rápidos. A emboscada foi precisa. Eles estavam fracos demais para reagir. César foi levado com vida. Fábio. Ninguém sabia ao certo. Só o sangue no chão. Miguel se levantou, suando frio, o coração esmagado. Aquilo não era mais uma missão de guerra, era uma busca por alma. Ele não estava atrás de vitórias, medalhas ou reconhecimento. Estava lutando contra o esquecimento, contra o fato de que, para o mundo, talvez aquilo tudo fosse só mais um confronto. Mas para ele, era tudo. Cada um daqueles homens carregava histórias, famílias, planos. E agora, estavam sendo arrancados como folhas secas por um vento cruel. Então ele decidiu. Pegou o rifle, conferiu as munições restantes, olhou Rafael e Bruno com o peso de quem talvez não voltasse e disse com firmeza: Eu vou trazê-los de volta. Ou vou ficar com eles. O olhar dos dois dizia tudo. Era loucura. Era suicídio. Mas era Miguel. E o mundo precisava de loucos assim para que houvesse algum tipo de salvação. Porque na guerra, os heróis não vestem capas. Eles sangram, choram e andam sozinhos até o inferno, se for preciso. Miguel caminhava como um homem possuído. O cansaço já não fazia mais efeito. O corpo doía, os músculos gritavam, mas era como se a dor fosse algo distante, secundário. O que o movia agora era uma força que vinha de outro lugar. Um senso de missão que não cabia nas palavras. Os sons da floresta tinham mudado. Havia mais passos, mais vozes. E Miguel sabia que estava se aproximando. Subiu uma pequena elevação coberta de musgo, rastejou até a borda e viu, lá embaixo, no meio de uma clareira improvisada, 4 soldados armados montavam um acampamento de vigilância. E ao lado de uma árvore, amarrado pelas mãos, com o rosto inchado e o peito nu, cheio de hematomas, estava Fábio, ainda vivo, mas respirando com dificuldade. O tempo parou por um instante. Miguel mordeu o lábio com tanta força que sentiu o gosto de sangue. A raiva e o medo misturavam-se em um nó no estômago. Ele avaliou o cenário. 4 homens. Fábio no meio. Um erro e seria o fim. Mas se esperasse demais, seria tarde. Respirou fundo. Lembrou-se de César, ainda desaparecido. Lembrou-se de Bruno e Rafael largados num esconderijo frágil. Lembrou-se da promessa que havia feito. E então, fez o impensável. Desceu a encosta rastejando, silencioso como a própria sombra. Cada passo era calculado. Cada ruído evitado com o cuidado de quem carrega a vida de outro nas mãos. Ao se aproximar do acampamento, pegou um pedaço de pedra e atirou longe na direção oposta. Um dos soldados mordeu a isca e se afastou. Miguel agiu como um raio. Abateu o primeiro com um golpe seco no pescoço. O segundo ouviu o barulho e virou-se a tempo de ver Miguel, mas não de reagir. O terceiro sacou a arma, mas Miguel já estava sobre ele. Foi brutal, foi rápido, e quando o 4º soldado retornou, encontrou a cena como um pesadelo. Tentou correr. Miguel atirou uma vez, depois outra. O corpo caiu no chão como um boneco sem alma. Miguel correu até Fábio, cortou as cordas, segurou o rosto do amigo com as 2 mãos. Aguenta mais um pouco, irmão. Só mais um pouco. Fábio tentou sorrir, mas apenas uma lágrima escorreu. Miguel o ergueu com dificuldade.
O peso parecia multiplicado. O tempo estava contra ele. Mas ele sabia o caminho, de volta. E mesmo que o mundo inteiro estivesse tentando impedi-lo, Miguel só precisava de uma coisa: continuar. A caminhada de volta parecia interminável. Cada passo carregava o peso de um mundo que Miguel não podia carregar. O corpo de Fábio nos ombros era frágil como uma chama prestes a se apagar. Mas o espírito do amigo, mesmo na dor, parecia resistir. Miguel falava com ele baixinho, como se as palavras pudessem reanimar um coração quase mudo. Estamos quase lá, cara. Não vai ser fácil, mas vamos juntos. Você vai sair daqui. O suor escorria por seu rosto, misturando-se à lama e à tristeza que já estava cravada no peito. No horizonte, as luzes do acampamento amigo começavam a surgir. Pequenos pontos de esperança numa noite que insistia em ser escura. Mas a floresta ainda guardava seus segredos cruéis. Um estalo de galho, um movimento súbito entre as sombras, e Miguel sentiu o perigo antes mesmo de vê-lo. Uma emboscada. Um grupo menor, porém mais rápido e silencioso, bloqueava sua passagem. Sem hesitar, ele se colocou na frente armado e pronto para proteger a vida que carregava. Disparos cortaram o ar, vozes gritando ordens em meio ao caos. Miguel respondeu com tiros precisos, usando cada segundo como se fosse o último. A luta foi intensa, brutal. Fábio, embora ferido, tentou ajudar, segurando o rifle com mãos trêmulas. Quando o silêncio finalmente voltou, Miguel percebeu que estavam cercados. Mas também viu os rostos familiares de soldados amigos surgindo das sombras, alertados pelo barulho. Eles se juntaram, formando uma barreira humana de proteção e força. Miguel sentiu uma lágrima quente escorrer, não só pela dor, mas pela salvação que finalmente chegava. Ainda assim, ele sabia que essa vitória tinha um preço. Olhou para Fábio, que estava pálido, quase sem forças, e prometeu silenciosamente que não o deixaria para trás. Nem aquele, nem nenhum dos outros. Porque essa era a verdadeira guerra. A luta pela vida, pela memória, pelo último adeus. O retorno ao acampamento foi uma corrida contra o tempo. As luzes que antes pareciam distantes agora brilhavam com a promessa de segurança. Mas a verdade cruel era que Miguel não conseguiria carregar Fábio até o fim. O amigo estava fraco, demais, e os passos do soldado já não acompanhavam o ritmo da esperança. Em um momento de silêncio cortante, Fábio segurou o braço de Miguel e sussurrou com a voz trêmula: "Vai, salva os outros. Eu fico bem." Aquele pedido partiu, o coração de Miguel em 1000 pedaços, mas não havia escolha. A guerra não dá tempo para despedidas longas, nem para lágrimas fáceis. Com um beijo na testa do amigo, Miguel fez a promessa mais difícil de sua vida: "Eu volto por você." E virou-se para seguir o caminho. Cada passo doeu. Cada árvore parecia pesar 1 tonelada, mas ele seguiu. Correu contra o destino, contra o silêncio que insistia em engolir seus gritos. E chegou ao acampamento, onde encontrou os sobreviventes: Bruno, Rafael e finalmente César, que havia conseguido fugir do cativeiro. Eles o olharam com esperança e desespero misturados. Miguel não falou. Só estendeu a mão para ajudá-los a se levantar. Ele sabia que a batalha maior ainda estava por vir. Naquela noite, enquanto todos descansavam, Miguel voltou ao local onde deixara Fábio. Encontrou o amigo sentado contra uma árvore, o olhar perdido no céu estrelado. "Eu disse que voltaria", murmurou Miguel com a voz embargada. Fábio sorriu, fraco, mas sincero. "Você cumpriu sua promessa." E ali, sob a imensidão do universo que parecia testemunhar tudo, eles se despediram. O último adeus.
Um adeus que carregava tudo o que a guerra não podia roubar: a amizade, a coragem, a humanidade. Miguel sabia que Fábio ficaria para trás, mas nunca estaria esquecido. A história daquele soldado que salvou a todos e ficou para trás virou lenda entre os que sobreviveram. Uma lembrança viva de que, mesmo nas horas mais sombrias, o espírito humano pode brilhar mais forte que qualquer tiro, que qualquer bomba, porque no fim, não são as armas que vencem guerras, mas o amor que resiste, a coragem que não se rende e os laços que nem a morte consegue romper. E Miguel, com o coração partido, carregou essa verdade para sempre.